em nossos estúdios personalidades relevantes que ajudam a escreverem a história de São Bernardo do Campo, sejam eles dos âmbitos populares, políticos, empresariais e de outras vertentes. O Bernô Entrevista de hoje recebe o padre da Basílica Menor, Nossa Senhora da Boa Viagem. Ele vai explicar um pouco sobre a elevação da Igreja Matriz para a Basílica Menor e o que ela representa para a cidade de São Bernardo do Campo. Mas você aí, você pode participar enviando perguntas através do e-mail contato@tvbernou.com.br, da nossa página aí do Facebook, também pelo Linha ao Vivo. Padre Giuseppe, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Manuel. Para mim é uma novidade, um prazer muito grande estar aqui, poder conversar daquilo que é a nossa realidade, que não é só a minha, mas é a realidade da nossa sociedade, da nossa cidade. Então, para mim, agradeço a Deus e agradeço a vocês pelo convite de poder estar aqui, passar uma meia hora junto e dialogar daquilo que são as nossas coisas. Padre, eu já queria começar perguntando para o senhor o que a igreja pode ajudar nas questões sociais? A igreja sempre ajudou nas questões sociais. Se nós olhamos a história da igreja, a história da sociedade, vemos como a igreja entrou no campo da formação, dos estudos, da arte, da política também entrou. A igreja faz parte da história do nosso povo, da nossa gente, da nossa sociedade. Então, aquilo que a igreja faz não é separado da vida da sociedade, faz parte, é parte integrante da vida da sociedade, também naquilo que são os problemas atuais. A igreja está presente, particularmente os problemas sociais, da miséria, da fome, do problema, das injustiças. A igreja está presente com a palavra e com os atos, com as atitudes. E o catolicismo em São Bernardo? Como é que o senhor vê o catolicismo na cidade de São Bernardo do Campo? Eu andei por bastante lugares aqui neste Brasil afora e os meus últimos anos de sacerdócio aqui em São Bernardo do Campo, para mim, são uma experiência muito interessante e muito fantástica. A nossa igreja em São Bernardo, vejo eu, é uma igreja viva, é uma igreja participativa. A Matriz, por exemplo, sempre está com muita gente em busca de alguma coisa, em busca, acredito eu, tenho certeza, de uma palavra, de um encontro com Deus, de um sacramento. A igreja, no Brasil fora, me parece, está viva mais do que nunca, está interessante. Aí. Sim, Então, sim. O padre Giuseppe Bortolato está falando, respondendo suas perguntas, e como eu disse, você pode enviar através do nosso e-mail, contato@tvbernou.com.br. É importante a sua participação, nós queremos ouvir o que você gostaria de perguntar para o padre. Em relação à Igreja Matriz, como surgiu a ideia de elevação à Basílica Menor? Queria que o senhor explicasse isso. A Igreja Matriz, o próprio nome fala que é a matriz, que é a igreja, não digo mãe, porque a igreja mãe sempre numa diocese é a catedral. A igreja avó é a primeira. De fato, acabamos de celebrar nós os 200 anos de vida, de evangelização na Igreja Matriz. Ela foi destacada como paróquia 200 anos atrás. 1812, destacada da Matriz ou da Sé de São Paulo. E ela acompanhou, evangelizou todo este grande território que hoje nós chamamos de grande ABC, D e mais alguma coisa. MMR. É, isso mesmo. Então, a Igreja Matriz é o ponto de partida do catolicismo nestas nossas terras e sempre marcou presença em todos os momentos. A história desta terra é marcada por uma presença da Igreja Matriz, também nos últimos tempos, nos tempos das greves, nos tempos dos grandes movimentos. A igreja foi ponto de referência e ponto de encontro e acolheu. Eu digo sempre, a Igreja Matriz, para mim, é a mão estendida, é a porta aberta, onde todo mundo encontrou acolhida, onde todo mundo encontrou espaço para se manifestar naquilo que eram as exigências do tempo, da época e também do nosso tempo. Padre, atualmente o senhor vê o catolicismo
mais forte e mais influente que as outras religiões de São Bernardo, assim como antigamente? Lógico que os tempos andaram, caminharam, mudaram. O catolicismo, antigamente era só o cristianismo, era só a cristandade, tudo era cristão e era católico. Depois, com o tempo, surgiram outras realidades, outras religiões. A sociedade foi se diversificando. Porém, acredito que a Igreja Católica, o cristianismo, o catolicismo está ainda forte, está ainda vivo, está verdadeiro. É uma religião que não se espanta por estas situações novas que acontecem na sociedade e na Igreja. Acredito eu que mais nunca foi como hoje, a Igreja foi bonita. Hoje a Igreja é verdadeira, é autêntica. Quem é católico de verdade. Quem frequenta tem uma consciência clara de que quer dizer ser católico. Antigamente todo mundo ia quase um rebanho, sabe? Hoje em dia ser católico é ser consciente daquilo que é a fé. Aí. A entrada de um Papa sul-americano trouxe alguma mudança para o senhor como padre? Essa entrada para o senhor pode ser considerada uma evolução do catolicismo no continente, Padre Giuseppe? Sim. Bem, lógico, o Papa Francisco é uma bênção. O Papa Francisco é uma figura onde a gente tem que tirar o chapéu de verdade, sabe? Porém, vamos ser honestos no julgamento, se podemos assim dizer, ser honestos a respeito da figura do Papa. Todos os papas que eu conheci foram todos grandes. Quantos o senhor conheceu? A partir do Pio XII, nos anos 1950, por aí, depois João Paulo VI, João XXIII, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e este Papa aqui. Todos eles foram grandes, todos eles foram atuais. Parece que o Espírito de Deus suscitou na Igreja os papas adequados para o tempo presente do mundo, da sociedade e da Igreja. Então, para quem conhece um pouco a história, a gente percebe como o Papa, ele é um ser humano, um homem como nós, um sacerdote, um bispo, porém, souberam todos eles marcar a história com uma presença significativa, respondendo àquilo que eram os problemas, as dificuldades, as angústias, os anseios do mundo e da sociedade. Uns foram mais bem entendidos, outros não foram muito entendidos. Acabamos, por exemplo, de ver o acontecimento da renúncia do Bento XVI, que foi um gesto inaudito. Mas fez um gesto muito bonito, muito corajoso, de muita humildade. É muito difícil um Papa fazer isso, entregar um mandato antes de terminar o tempo, não é, Padre Giuseppe? Acho que eram mais de 600 anos que não acontecia um fato desses. Ficou na história. Ficou na história. Porém, o Papa Bento XVI foi um grande homem, foi um grande Papa, foi um grande teólogo. Ele deu as respostas que a sociedade estava procurando, não foram sempre aquelas que o mundo queria, e o Papa não tem que ir atrás do gosto daquilo que o mundo prega por aí, porém, foi um Papa que soube dar a resposta certa para os problemas certos do momento certo. A Igreja Matriz, Padre Giuseppe, a Igreja Matriz é uma das mais influentes igrejas da cidade de São Bernardo. Além dos projetos sociais, quais são os trabalhos que podem ser feitos em relação a evangelismo e pregações? A Igreja Matriz é uma igreja referencial pela sua história, pela sua posição, pela sua arte também. Porém, o importante é que a Igreja Matriz ocupa uma posição na cidade de São Bernardo de fácil acesso para todos. Então, todo mundo encontra na Igreja Matriz acesso fácil, porta aberta todos os momentos. Então,
Por isso que a Igreja Matriz sempre tem como se colocar a serviço da comunidade do povo de São Bernardo na obra da evangelização. O específico da Igreja é anunciar o Evangelho, o específico da Igreja é oferecer os meios de santificação. E na Igreja Matriz nós temos esta oportunidade. Qualquer hora que uma pessoa procura, encontra sacerdotes à disposição, encontra o sacramento da reconciliação, encontra a possibilidade de oração, porque a porta está sempre aberta, celebração da Eucaristia. O pessoal procura por causa dos falecidos, etc. Sabe que na Matriz sempre tem, todos os dias. Não é que nas outras igrejas não tenha. Nas outras igrejas tem esse serviço, porém os padres das outras igrejas têm várias capelas, então um dia celebra em um lugar, outro dia celebra em outro, então muitas vezes o pessoal não encontra a porta aberta e o serviço que está procurando. Enquanto que na Matriz, tanto a Eucaristia como outros sacramentos, sempre tem a possibilidade. Padre, vamos já começando aí com as perguntas dos nossos telenautas, que não param, tá? Toda hora a nossa produção aqui, avisando aqui para mim, aqui um monte de perguntas. A Ramos Joelma, ela fala aqui, ela está fazendo um elogio. Admiro muito esse padre, pois além de ser muito carismático, ele é comunicativo. Ela está assistindo e está falando isso. Agradeço a preferência, mas como estrangeiro tento de me defender tanto com a língua como na comunicação. Cada um é aquilo que é, sabe? E se Deus me deu alguns dons, eu agradeço a Deus e é só pela graça de Deus que sou aquilo que eu sou. Obrigado aí pela participação. Mais um telenauta aqui. Uma telenauta, a Rosinalda. Ela pergunta, como a comunidade, padre, como a comunidade pode participar da vida da igreja? A Rosinalda quer saber. A vida da igreja é a vida da fé, a vida da oração, a vida da celebração, a vida na caridade, na evangelização. Agora, por exemplo, nós estamos pensando numa grande missão popular paroquial. Em ocasião dos 200 anos, e também porque a programação da Diocese nos convoca para ir de casa em casa evangelizando. Então, nós estamos preparando um grande momento de evangelização para entrar em contato com os católicos, com aqueles que estão à disposição, que abrem as portas para levar uma palavra de Deus, uma bênção, e para tentar fazer mais comunhão, mais comunidade. Não queremos competir com ninguém, não queremos fazer proselitismo para com ninguém, só queremos cumprir a nossa missão. Jesus Cristo disse, ide anunciar o Evangelho, ide pregai aos irmãos. Então estamos aí para fazer isto, também de uma forma mais ampla, e a porta está aberta para todos. Quem quer colaborar, procura que encontre espaço para trabalhar. Agora a Tatiane Soares fez uma pergunta. Padre, há muitas reclamações de jovens que ficam na Praça da Matriz bebendo e andando de skate. Como o senhor lida com essa situação? Aquele é um fenômeno recente, acho que é deste ano, não lembro bem a data. Todas as terças-feiras à noite tem um encontro, em outros lugares chamariam de rolezinho, né, me parece. Tá com a moda, né? Agora virou um pouco na moda. Eu não me incomodo absolutamente. Agora, quando este encontro se torna motivo para comportamentos inadequados, que não fazem bem para os jovens, que se machucam moralmente, espiritualmente, com certos hábitos que não fazem bem, a gente sente uma tristeza no coração. Eu não estou aqui para condenar ninguém, vejo a coisa, às vezes até o barulho impede de poder encontrar o descanso certo, porque a coisa vai das 8 horas da manhã, das 8 horas da tarde até a meia-noite, meia-noite e meia. Então tem uma verdadeira multidão de jovens, 200, 300, 400,
que realmente fazem as rimas, brincam de skate, que não deveria ser o lugar certo lá. O lugar certo tem um espaço aqui na cidade. Por isso que a Tatiane está reclamando, né? A Tatiane Soares. Então, agora, quem tem que cuidar disto não é o padre da igreja. Quem tem que cuidar disto é o problema da prefeitura, de quem cuida da polícia, de quem cuida da ordem pública. Então, é um fenômeno. Poderia ser usado bem este fenômeno, não estou aqui para condenar, mas que tem que ser regularizado, tem que ser. Tem mais pergunta aí de Telenauta e pode continuar mandando, hein? Vamos mandando. O Aurélio pergunta, padre, quais são os símbolos de uma basílica menor? O Aurélio quer saber. Opa, os símbolos de uma basílica menor? Ele quer saber quais são os símbolos de uma basílica menor. Então, um símbolo é o brasão da basílica. Depois tem um tintinábulo. Tintinábulo. O que é um tintinábulo? Tintinábulo é um tipo, é uma haste com em cima uma campainha que era sinal que avisava nas grandes procissões do Papa, avisava que estava chegando esta procissão. Como também tem a umbrella, a umbrella. É um tipo de guarda-chuva, ou guarda-sol, que servia para fazer sombra ou proteger da chuva quando o Papa ia nas procissões. Sim, porque esses símbolos significam que a Basílica Menor é ligada de uma forma toda especial com a figura do Santo Padre o Papa e é ligada com a Basílica de São Pedro. Nós sabemos que 4 são as basílicas maiores: São Pedro, São João Latrão, São Paulo Extramuros e Santa Maria Maior, que são as basílicas de Roma. Todas as outras basílicas no mundo inteiro são ligadas ao Papa e são basílicas menores. E nós tivemos este privilégio. Aí, então está respondido aí a pergunta. Olha, uma questão muito perguntada aí que a gente quer saber: como a igreja se posiciona em relação às drogas, os usuários de drogas, os alcoólatras? Há algum trabalho feito em relação a essas pessoas, padre? Sim, vamos dizer, é todo o problema social que nós encontramos. São problemas da nossa sociedade hoje. A igreja, e nunca por nada, ela está aqui para condenar ninguém. Certo. Jesus Cristo é o primeiro que manifestou a misericórdia, a bondade e o perdão que vem do Pai. A igreja também não está aqui para condenar. Certamente a igreja sofre, nós sofremos, todos nós somos igreja, sofremos quando vemos os nossos irmãos se prejudicando num comportamento, e comportamentos que não são positivos, não fazem bem para a pessoa humana. Então, tem tantas fugas que a sociedade oferece, que o mundo oferece, que realmente não são a favor da vida em plenitude que Jesus Cristo veio trazer. Droga, sabemos que não faz bem. Ter uma tendência, ter o controle é uma coisa. Agora, se justificar e ter uma prática, não faz bem para o ser humano. E a gente percebe como, por experiência de sempre, como a pessoa que entra nesse estilo de vida sofre tremendamente. Aparentemente parece que está tudo certo. Porém, de fato, são verdadeiras tragédias na vida das pessoas que partem por esse tipo de vida, estilo de vida, que depois, afinal das contas, tem que viver solenemente numa mentira continuada. Uma pergunta que eu faço para o senhor: como é que o senhor vê o casamento de pessoas do mesmo sexo? A lei autoriza. Como é que o senhor, como padre, um representante de Deus na igreja, como é que o senhor vê essa situação, padre Giuseppe? Primeira coisa, eu não gostaria que usassem a palavra de casamento. Casamento, para mim, não é... Agora, eu entendo a união de pessoas do mesmo sexo, pode ser por motivos sexuais ou por outros motivos. Eu não estou aqui para condenar. Agora, dizer que aquilo aí é casamento para mim não é nem aquilo aí, e nem o casamento civil, porque o casamento é indissolúvel. O casamento é coisa de Deus, não é coisa
não é coisa que os homens inventaram. Então, aquele casamento que chamam de união homossexuais ou pessoas do mesmo sexo não se justifica perante uma consciência que tem abertura para Deus. O senhor acredita que após a Jornada Mundial da Juventude, o catolicismo pode entrar com mais facilidade aos jovens, Padre Giuseppe? Acredito que foi um momento, foi um Pentecostes, foi uma abertura para o Espírito de Deus, foi um momento bonito, mas não acredito que isto aqui modifique muito, não. Os jovens podem ter despertado por alguma coisa, porém, se não tem o cultivo daquilo aí, os resultados não são muito grandes. Foi um momento, foi uma primavera, agora tem que ser continuado, cultivado, porque senão se passa só de um foguetório que depois... Então, acredito eu que tem que ser cultivado, tem que ser valorizado nas comunidades. O último ano foi considerado na Igreja Matriz o ano da fé e sagradas indulgências. Queria que o senhor explicasse como foi esse ano e o que isso significou para os católicos. Sim, o ano da fé. Em certo momento, a fé é o essencial da vida cristã. Tenho a certeza que uma vida com fé tem um sentido, tem um sabor, tem um calor. Uma vida sem fé é totalmente diferente. E fé, a gente tem que se entender também, fé quer dizer uma abertura de verdade para com Jesus Cristo, uma confiança em Deus, se sentir amado e amar, sabe, de verdade. Agora, fé não é qualquer devoção. Eu gosto de santo A, santo B, ou eu tenho simpatia por alguma coisa, outra coisa da igreja, não. Fé se relaciona com a pessoa de Jesus Cristo. Na medida em que Jesus Cristo se torna interessante, se torna importante, na medida em que a palavra de Deus se torna motivo de renovação para a vida, aí sim. Então a fé, o ano da fé era para ser isto, para despertar nos cristãos, nos católicos, nos homens de boa vontade, despertar os valores da fé. O fundamento da fé está em Jesus Cristo, na palavra de Deus, e a igreja é meio para cultivar esta fé. A fé remove montanhas ou não? A fé remove montanhas, transforma vidas. Olha, disso aqui tem uma experiência profunda todos os dias. A pessoa com fé é uma coisa, a pessoa sem fé é outra coisa. Não estou aqui para julgar ninguém, absolutamente. Porém, se percebe logo quando a pessoa vive a fé. Quando vive a fé, a vida tem um gosto e tem sabor. Sem fé, a vida muitas vezes é uma tragédia. Particularmente nos momentos difíceis da vida, no momento da dor, de uma doença, de uma morte em família. Se tem fé, aí a vida brota. Se não tem fé, o desespero acontece. É isso que tem que ficar bem claro até para os telenautas, né, Padre? Sim, lógico. Isso que é bom deixar bem claro até para os telenautas. Agora, Padre, como funcionam as programações de catequeses, batizados e casamentos na Basílica Menor? Sim. A Basílica Menor é uma paróquia. Em primeiro lugar, ela é igreja paroquial. Então, tem todos os serviços de evangelização. Então, tem catequese infantil, tem catequese para adolescentes, tem catequese para jovens, catequese para noivos, catequese para adultos, casais, assim por diante. Tem todos os serviços, porque a finalidade primeira da igreja é a evangelização. Então, é só, lógico que depois tem uma organização, procura na Secretaria Paroquial, ou procura participando das missas, todos os avisos são dados, para encontrar o momento certo e a oportunidade certa para cada idade. Não é para receber um diploma, catequese não é para receber um sacramento, mas catequese mais, e só é para descobrir, conhecer a pessoa de Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo. Padre, eu queria agradecer. Eu gostaria que o senhor rapidamente fizesse as suas considerações finais na nossa entrevista. Infelizmente, o tempo já passou, mas... Já aproveita e deixa uma benção rápida. Sim, aí, Padre, pois não, pode escrever, benção é comigo, sabe? Então, vamos lá. Padre.
Mas, sim, vocês estão numa missão muito bonita. A vossa TV Bernot, o vosso trabalho pode ser um serviço grande para a verdade, para comunicar o sentido, o gosto da vida, para animar esta nossa sociedade, esta nossa comunidade de São Bernardo, que precisa de fôlego, de forças novas. Agradeço a Deus, agradeço a vocês por este convite. Eu não conhecia este espaço, não conhecia esta TV Bernot, mas agradeço o convite. Aviso que a Igreja Matriz Basílica Menor está sempre aberta para acolher a todos, sem exceção, sem distinção. E é uma casa de Deus, é uma casa do povo, e sobre este povo nós invocamos sempre as bênçãos de Deus, pela intercessão de Maria, Nossa Senhora da Boa Viagem. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre todos vocês e permanece para sempre. E nós vamos encerrando aqui o Bernot Entrevista com essa bênção bonita do Padre Giuseppe Portolato. Amanhã eu volto às 17 horas com mais informação e com outro Bernot Entrevista. Tchau!